Graças a Deus, queridos, amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Roberto, Ministério Novo Tempo de Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui para a meditação dos irmãos, que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: logo que soltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Nesse evangelho, querido, do qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que houve, assim que Jesus ele morre, ele ressuscita, os discípulos eles começam a ficar preocupados de como seria, de como eles iriam agir mediante a situação, e isso gera eles causar alguns erros repetitivos. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, queridos, Pedro nesse momento ele decide ir pescar. Jesus já não estava mais com eles começam a ficar preocupados, e eles acabam perdendo um pouco aquele foco de Jesus mediante os acontecimentos e decidem voltar a ser o que ele fazia. Como assim? A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele encontra Pedro, aquilo que Pedro estava fazendo já não estava mais dando certo. Porque quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava lavando as redes. Ou seja, Pedro, ele era um pescador, ele já não estava mais dando certo aquilo que ele estava fazendo. E Jesus tem um encontro com ele, Jesus entra no barco dele, Jesus começa a pregar para a multidão, e Jesus ele manda Pedro lançar as redes, e a Bíblia vai dizer que Pedro pega uma quantidade muito grande de peixe. E Jesus nesse momento, agora Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você é um pescador de peixe, mas a partir de agora serás um pescador de homens. Então, a partir daquele momento, a partir daquela palavra de Jesus, Pedro já não é mais um pescador de peixe. Pedro já passa a ser aquilo que Jesus determinou para que ele fosse. Porque a palavra ela tem esse poder. A palavra de Jesus ela é tão poderosa que quando ele tem um encontro na nossa vida, nós já passamos a não ser o que nós éramos, mas já passamos a viver debaixo de um propósito daquilo que Deus quer para a nossa vida. E Pedro, quando a Bíblia vai dizer que ele sai, ele passa a seguir a Jesus, ele já não vive mais por uma necessidade, ele já passa a viver por um propósito. Só que quando Jesus ele morre, quando Jesus ele já não estava mais ali, a presença corpórea de Jesus já não está mais ali, Pedro já começa a deixar de olhar para o propósito e começa a viver por necessidade. E esse texto que nós lemos vai dizer que Pedro ali, ele tinha decidido ir pescar. Pedro ele decidiu a voltar a fazer aquilo que já não estava mais dando certo. Pedro ele fica a noite toda pescando. Ele fica a noite toda, ele decide ir, e quem estava com ele decide ir com ele, porque quando você deixa de viver por um propósito e passa a viver por uma necessidade, pessoas que poderiam estar nesse momento vivendo um propósito, acabam te acompanhando. Pessoas acabam deixando de viver um propósito de Deus para te acompanhar, para viver a sua necessidade, para fazer aquilo que você está fazendo. E Pedro, quando Pedro ele volta a pescar, ele volta ao mar, a Bíblia vai dizer que ele ficou a noite toda e não pescou nada.
Por que Pedro, quando ele lançou a rede e não pescou nada, ele não decidiu voltar para a margem? Pedro poderia chegar e falar assim, não, já que não está dando certo, eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que Deus determinou para mim, eu vou seguir o propósito de Jesus para a minha vida. Mas por que Pedro não voltou para a margem? Porque voltar para a margem é olhar no rosto de quem falou para você, não vai. Olhar para a margem muitas das vezes é reconhecer que errou. Olhar para a margem muitas das vezes é você pegar e olhar para a situação e você entender que não era para você fazer isso, que não era para você tomar esse tipo de decisão. Olhar para a margem, querido, voltar para a margem, querido, é muitas das vezes você deixar de viver a sua necessidade para poder voltar a viver o propósito de Deus. Então, queridos, entenda uma coisa. Pedro agora, nesse momento, ele fica a noite toda, não pesca nada. Eu fico imaginando Pedro olhando para os barquinhos que estavam ao lado dele, pessoas pescando e ele não conseguindo. Porque Pedro, ele volta a cometer um erro. Assim como eu falei, irmãos, que quando Jesus ele entra na vida de Pedro, quando Jesus entra através da palavra de Jesus, ela é introduzida sobre a vida de Pedro, ela transformou Pedro. A partir daquele momento, Pedro já não era mais um pescador de homens. Pedro agora estava sendo treinado para pescar almas. E muitas das vezes esse é o nosso erro. Nós deixamos de viver o propósito de Deus para poder viver uma necessidade. Querido, e viver por necessidade é correr atrás daquilo que está dando certo para os outros. Não significa que o que está dando certo para os outros vai dar certo para mim e para você. Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é novo, é algo diferente. Quem sabe, querido, você nesse momento deixou de viver um propósito para poder viver uma necessidade. Porque viver por necessidade é buscar aquilo que está dando certo para os outros. Porque se Pedro perguntasse a Jesus a respeito de ir pescar, ele não iria buscar lá no mar aquilo que já tinha em Jesus. O texto qual nós lemos, querido, vai dizer que enquanto Pedro já tinha passado a noite toda lá pescando, e não tinha conseguido pescar nada, Jesus já estava com o peixe na brasa. E que muitas das vezes nós começamos a buscar lá fora, buscar para os outros, buscar nos outros aquilo que tem em Jesus. Você está conseguindo compreender, querido? Porque viver por necessidade é buscar aquilo que está dando certo para outras pessoas. Viver por necessidade é olhar para a rede dos outros, olhar para o anzol dos outros, olhar para a vida dos outros, olhar para aquilo que está dando certo para os outros, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Jesus determinou para a nossa vida, querido, é um propósito. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega, eles passaram a noite toda e não pescaram nada. E agora Pedro decide a voltar para a margem. Pedro decide a voltar para a margem. Pedro chegou ao seu limite. Quem sabe você aí hoje já chegou no seu limite. Quem sabe você aí hoje está cansado de tentar, de viver uma necessidade. Quem sabe você hoje está buscando, está cansado de viver aquilo que Deus já falou que não vai dar certo para você. E Pedro agora decide voltar. E a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro volta, tem um homem esperando ele na margem. E tem muita gente que ainda não voltou para a margem, porque vai encontrar não apenas por falta de reconhecimento, não. Porque na margem, querido, vai encontrar pessoas que vai julgar, que vai apontar o dedo na cara. Quem sabe ainda você não voltou, querido, para a margem, para o propósito de Deus. Quem sabe você ainda não voltou para a sua igreja.
Porque você está preocupado, porque nessa margem você vai encontrar pessoas que vão apontar o dedo para você, pessoas que vai querer te julgar. Agora, quando Pedro volta envergonhado, porque ele ficou a noite toda tentando, porque Pedro ficou a noite toda pescando e nada apanhou. Só que na margem havia um homem esperando ele, um homem chamado Jesus. E o interessante é que quando ele está voltando, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele fala assim, ó: ei, vocês pescaram alguma coisa? E Pedro naquele momento ele não reconheceu a Jesus. Pedro naquele momento ele voltando, ele ainda estava no mar. Havia um homem lá na margem e esse homem grita: ei, vocês pescaram alguma coisa? E Pedro agora nesse momento ele fala assim: não pescamos nada. E esse homem fala assim: lança a rede do lado direito. Pedro, quando ele escuta aquilo, querido, ele tem a sensação de que eu já vivi isso. Pedro, quando ele escuta aquilo, ele tem a sensação dentro dele de que não tinha necessidade dele passar a noite toda tentando fazer algo que Deus já falou que isso não era mais para ele, querido. Até quando eu e você vamos ficar buscando lá fora, vamos ficar correndo atrás, mar adentro no mundo, buscando algo, cometendo erros repetitivos, cometendo algo que Deus já falou que não é para nós. Buscando lá fora uma felicidade, uma alegria, buscando lá fora aquilo que tem em Jesus. E Pedro agora, quando ele lança a rede, a Bíblia vai dizer que ele pega uma quantidade tão grande de peixe. E ele volta. E quando ele volta, querido, que ele encontra Jesus na margem, o texto que nós lemos, vai dizer que havia lá na brasa um peixe e pão. Eu fico imaginando Pedro chegando e falando assim: mas Senhor, por que o Senhor me permitiu que eu ficasse a noite toda tentando? Por que o Senhor me permitiu que eu ficasse a noite toda buscando se já tinha com o Senhor? Porque, querido, se nós olharmos para Jesus, se nós olhássemos mais para Jesus, nós iríamos entender que aquilo que estamos buscando lá fora tem em Jesus, querido. Quanta gente está buscando felicidade lá no mundo, quanta gente está buscando alegria lá no mundo, coisas que tem em Jesus. Pedro passou a noite toda pescando. Pedro deixou de viver o propósito de Deus para poder buscar aquilo que já não estava mais dando certo para ele. E se ele perguntasse a Jesus, querido, ele iria voltar, iria ver que estava em Jesus. Ei, querido, está na hora de você voltar hoje. Se você já passou a noite toda, se você já passou esse tempo todo aí, mar adentro, buscando algo que tem em Jesus, querido, está na hora de voltar. Não importa se na margem você vai encontrar pessoas que vão querer te julgar, mas eu quero falar que Jesus, ele não precisa envergonhar ninguém para ensinar alguém. Jesus, ele não deu uma chamada em Pedro, Jesus não chegou e não envergonhou Pedro, não. Pelo contrário, Jesus chamou Pedro para jantar, querido. Jesus nesse momento está chamando eu e você para estar se alimentando. Não importa se eu e você estamos cometendo erros repetitivos. Não importa se eu e você estamos continuando errando. Esse é o momento de voltar para a margem, querido. Esse é o momento de deixar de passar necessidades mar adentro, de ficar tentando algo que Jesus já falou que não é para nós. Agora, para mim estar finalizando essa palavra aqui, o interessante que a Bíblia vai dizer que havia 153 peixes grandes. Aí eu te pergunto, eu fico imaginando agora, conjecturando, que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, conta aí, Pedro, quantos peixes você pegou? Eu fico imaginando Pedro falando assim: não, Senhor, mas não tem necessidade de eu contar. Eu não quero esses aqui que eu pesquei. Eu quero esse que está com o Senhor.
E eu fico imaginando Pedro falar assim, Jesus fala assim, não, Pedro, conta aí. E a pior coisa, querido, é você ter que contar algo que não tinha necessidade. A pior coisa, querido, é você ter que dizer, reconhecer algo que você fez sem necessidade. E a Bíblia vai dizer que havia 153 peixes. Eu fico imaginando Pedro contando, indignado, porque não havia necessidade, querido. E assim como havia naquele momento 153 peixes, eu quero dizer para você que não tem necessidade de eu e você hoje ficar contando quantas vezes nós estamos errando. Que esses 153 peixes que Pedro contou ali, que seja para mim e para você, 153 motivos para não deixar Jesus. Que venha ser 153 motivos para que nós não venhamos deixar o propósito. Que venha ser 153 motivos para que a gente não venha deixar de olhar para o alvo que é Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Porque, meu Pai, o Senhor nos mostrou, meu Pai, que aquilo que estamos buscando lá fora, a alegria que estamos buscando lá no mundo, meu Pai, essa satisfação que estamos buscando lá fora, essa necessidade que estamos buscando lá fora, não tem necessidade, porque isso tem com o Senhor, meu Pai. E, meu Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha estar ungindo nossos olhos, para que a gente, meu Pai, venha estar olhando para o Senhor. Meu Pai, para que a gente venha estar deixando de viver por necessidade. Para que a gente venha parar, meu Pai, nesse momento de olhar para o anzol do vizinho, olhar para a rede do vizinho, olhar para o carro do vizinho, olhar para a prosperidade do vizinho e olhar para o Senhor. E para que a gente venha estar seguindo o Teu propósito na nossa vida. Senhor, fortalece a Tua igreja, meu Pai. Meu Pai, que assim como Pedro, meu Pai, pescou uma grande quantidade de peixe, meu Pai. Meu Pai, nós não venhamos a ter essa necessidade, não. Mas nós devemos caminhar com o Senhor, meu Pai. Porque Pedro, ele buscava lá fora aquilo que já tinha contigo. Então, meu Pai, prepara, meu Pai, a Tua igreja. Nos unge, nos prepara, meu Pai, para que a gente venha estar seguindo o Teu propósito. E eu já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.